Ok. Estamos aí, estamos no ar, então estamos hoje aqui com o Manuel Galdino. Manuel, você pode se apresentar, falar um pouco do qual que é a sua ideia no Farolete, na sua coluna? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar hoje aqui com você. Estou bem feliz. Ter a oportunidade de falar um pouquinho mais dos temas que vão ocupar minha coluna. Eu sou economista de formação e com mestrado e doutorado em ciência política, tudo pela Universidade de São Paulo. E também fiz por alguns anos graduação em filosofia, mas não cheguei a concluir. E aí, enfim, na coluna eu tenho como objetivo discutir um pouco algumas questões que me incomodam já há algum tempo, no sentido de que elas questionaram muito o meu modo de pensar sobre como a gente conhece, né, um pouco de epistemologia, como que o conhecimento se produz, como a gente tem conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo, e como a gente faz debates públicos quando a gente pensa numa construção de um espaço público. E a partir de questões principalmente ligadas ao racismo e à luta antirracista, que me fizeram questionar e repensar muitos das minhas crenças prévias. Eu era muito positivista, e aí isso deu um curto-circuito na minha cabeça. E desde então eu venho tentando resolver. Eu tenho tentado não abandonar meu positivismo de algum modo, ao mesmo tempo que eu tenho tentado incorporar um pouco que os estudos que eu tenho feito sobre racismo estrutural e como isso impacta nosso modo de pensar, nosso modo de ver o mundo, enfim, nossa própria forma de conhecer. E aí um pouco de tentar resolver isso. E aí a coluna é uma tentativa de colocar no papel o que eu tenho pensado nesses últimos anos sobre essas questões, e vamos ver o que é que sai. Conecta duas coisas que aparentemente não estão ligadas, ou muitas pessoas não entendem de que maneira que essas coisas estariam ligadas, que é o racismo e o conhecimento, né? E você falou um pouco de epistemologia. Para quem não conhece o que isso significa, né? Só para dar uma pequena introdução, epistemologia seria a pergunta central da epistemologia, melhor dizendo, é como eu sei aquilo que eu sei, de que maneira que o meu conhecimento é formado, como é que as ideias que eu tenho se tornam minhas. Então, explica um pouquinho, Manuel, o que isso tem a ver com o racismo. Desculpa, deixa eu só colocar mais uma coisa. Você fala no seu texto, racismo não é mero preconceito de brancos contra negros. Então, situa um pouco para a gente essa questão, por favor. Claro, Então, no senso comum, muitas vezes, a gente pensa o racismo como alguém que tem um preconceito subjetivo, né? Então, eu acho que uma pessoa negra ela é inferior a uma pessoa branca, por exemplo. Ela não merece um tratamento adequado, digno, etc. Né? Tem algumas pessoas que são assim, que têm esse pensamento. Claramente, assim, de maneira mais óbvia, né? Membros da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, eles têm um pensamento que é desse tipo, né? Bem estereotipado, assim, do que seria esse preconceito subjetivo psicológico, que a gente diz. Mas o que eu estou discutindo é o que a gente chama de racismo estrutural, e que ele não se resume a isso. É o fato de que, mesmo que as pessoas elas conscientemente queiram igualdade, acreditem na igualdade, né, entre as pessoas e entre as raças, ainda assim a realidade, do jeito que ela está estruturada hierarquizando as pessoas, entre outras coisas, por meio das raças. E a realidade, ao estar organizado desse modo, ainda que individualmente muitas pessoas não queiram isso ativamente, isso tem uma série de consequências, né? Então tem consequências de que as pessoas vão, por exemplo, ter menos acesso à educação, porque a escola pública vai ser subfinanciada naquelas escolas onde tem menos pessoas negras, não porque o Estado às vezes quer isso explicitamente, né, tem esse preconceito, mas pela forma como a política é feita, pela forma como a sociedade está organizada, acaba que você
vê isso reproduzindo em vários lugares. Então as pessoas têm menos educação, têm menos acesso à segurança, a polícia é mais violenta com elas, etc. e tal, a justiça é pior. E tudo isso vai gerar uma desigualdade entre as raças e vai começar a criar um sistema de crenças nas pessoas que vai funcionar como uma ideologia, né, de que, não, a gente acredita em meritocracia, por exemplo. Então a pessoa acha que tudo bem um negro ganha menos que um branco porque é meritocrático. Sendo que, na verdade, você tem todo esse racismo estrutural operando, criando uma série de desigualdades, e a competição não é justa. Então não é uma meritocracia de fato. Mas a ideologia funciona para a pessoa acreditar que e permitir com que ela tenha a consciência tranquila, digamos assim, de que ela, apesar de acreditar na igualdade, né, entre as raças, ela não, na prática, ela acaba reproduzindo essas desigualdades e perpetuando essas desigualdades raciais. E esse racismo estrutural, que está em vários espaços da nossa vida, então está na cultura, está na economia, está no direito, está na política, né? Está nos símbolos que a gente consome e se apropria. E aí o que eu quero mostrar é que também está na forma como a gente vai conhecer. Você colocou muito bem, né? A epistemologia está preocupada em saber como eu sei o que eu sei, como eu formo meu conhecimento. E aí o que eu estou tentando argumentar é falar, olha só, o racismo também o racismo estrutural também vai impactar a forma como a gente conhece. E eu quero investigar quais são as consequências disso, para pensar um pouco como isso tem contaminado, de certa forma, o nosso conhecimento sobre o mundo, o que a gente precisa fazer para, de alguma forma, tentar se livrar disso aí, né? Então, o racismo é como se fosse um óculos que ele coloca para a gente enxergar a realidade, e aí a gente não está vendo a realidade de fato, está vendo a realidade filtrada por esse óculos. Então, o objetivo é um pouco investigar quais são as consequências, entrar no detalhe disso, e ver um pouco como a gente pode sair dessa armadilha, porque isso vai ter consequências também para como o debate público opera, porque o discurso e a fonte de conhecimento também tem uma relação de poder, também tem uma relação de autoridade. Eu tenho autoridade para falar sobre determinados assuntos. Eu sou uma pessoa que vai ser respeitada, que vou ser ouvida, que vou ter protagonismo ou não, né? Então, também tem uma consequência aí. É claro que isso não se restringe só ao racismo, né? O misoginia, o machismo também tem consequências, obviamente, importantes, mas, enfim, na minha coluna eu vou me concentrar especificamente em um desses aspectos, que é a questão racial. Só para deixar um pouco mais concreta a discussão, você mesmo traz o exemplo do policial, né, do policial que enxerga pessoas negras e brancas de uma maneira diferente, e às vezes ele próprio sendo negro, né, que a gente sabe que a gente tem muitos policiais negros, e você tem o que aconteceu recentemente, né, aqui nos Estados Unidos, desculpa, eu tô em Vancouver, eu falo aqui, mas é na América do Norte, mas só para tornar a discussão mais concreta, o que acontece, de que maneira que essa epistemologia, essa maneira de enxergar as coisas, né, no caso, usar os óculos do racismo estrutural, afeta relações diretas, tal como essa do policial vendo uma pessoa com a mão no bolso. Então, de que maneira ele interpreta aquilo? A gente sabe que tem aquele desenho da velha e da moça, não sei se você já viu, que às vezes você vê como velha, às vezes você vê como moça, e para que você veja, se você iniciou o seu processo ali, você viu aquela moça, é muito difícil você enxergar a velha, e você precisa de uma outra pessoa, às vezes, que detalhe o que é a velha, como aquilo pode ser visto como velha, né? Então, de que maneira que esse racismo estrutural se relaciona com essa interpretação, essas possíveis interpretações do mundo? Porque a gente tem que entender que as coisas começam, né? O racismo estrutural no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos também é similar, embora com as suas diferenças, ele começa desde a primeira infância.
né? Então, tem pesquisas, a maioria é feita nos Estados Unidos, mas, enfim, que claramente vale para o Brasil, que mostram que crianças com 3 anos de idade, por exemplo, crianças brancas, a maioria delas, cerca de 80%, prefere ter amigas brancas. Crianças negras, só 36% preferem ter amigas negras, né, como sendo o seu preferencial, né? Então, quer dizer, já na primeira infância você começa a ter é, essas preferências que são formadas socialmente, obviamente, não é algo inato, não é algo biológico, né? E isso vai reforçando estereótipos, vai reforçando crenças. Então, nesse exemplo do policial que eu dou no texto, né? O policial também, ele vive isso no dia a dia dele, né? A gente é alimentado o tempo inteiro com imagens, com números, com estatísticas, até a forma como a imprensa trata, né? Então, que pessoas, quem é o traficante de droga, aí aparece a imagem, uma pessoa negra, muitas vezes, está envolvido em crimes, pessoas negras, isso vai reforçando na gente, o nosso cérebro ele vai aprendendo. Então, quando o policial, ele vê uma pessoa negra, coloca a mão no bolso, né, num ambiente à noite, ou numa favela, ou numa comunidade, enfim, ele vai tender a achar, porque criou essa associação no cérebro dele, de que aquilo é uma situação perigosa, né? Agora, se uma pessoa branca no condomínio de luxo, por exemplo, aqui em São Paulo, colocar a mão no bolso, ele não vai associar isso a uma situação perigosa para ele. E, obviamente, ele vai reagir de maneira diferente nas duas situações, porque ele está interpretando o mundo de maneira diferente, ainda que concretamente os fatos objetivos sejam os mesmos. Mas esse contexto que está no nosso cérebro, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente viveu, vai informando como a gente vai enxergar a realidade. Então, como você falou aí, né, desse exemplo que eu já vi sim, né, na internet aparece bastante, e tem vários exemplos parecidos com esse, né, das cores também, que as pessoas veem uma cor, outras pessoas veem outra, né, só que nesses casos é um pouco aleatório, assim, a gente não tem nenhuma teoria de por que às vezes uma pessoa vai ver uma moça, vai ver uma pessoa mais velha, e vice-versa, só que nesse caso a gente sabe que esse reforço cultural e simbólico que a gente vai aprendendo no dia a dia, em como as imagens são processadas, que notícias que são dadas, quais são as referências que são criadas para as pessoas, os exemplos que as pessoas têm no dia a dia, em que situação você vê uma pessoa branca, em que situação você vê uma pessoa negra, em que postos de trabalho você vê cada uma dessas pessoas, isso vai criando, reforçando na gente, em todo mundo, né? Não, se você é negro, se você é branco, como você falou, às vezes o policial é negro, mas ele recebeu isso. Então não é uma questão dele pessoalmente querer discriminar, necessariamente, mas ele está na sociedade. E isso vai ter consequências, porque ele vai, ainda que ele possa até fazer treinamento ou não querer, ele vai tender a discriminar, porque é até uma parte do nosso cérebro que não é tão consciente da gente, né? É uma parte mais automática. Então, você tem como consequência que ele vai tratar diferentemente e a vida das pessoas vai ser impactada por isso. Então, uma pessoa negra vai viver com medo, ela vai ter medo da polícia, ela não vai se sentir segura, ela sabe que ela pode ser objeto de vários tipos de violência, desde abusos verbais, abusos físicos, ou eventualmente a gente vê aqui no Brasil, né, isso não é novidade para a gente, pessoas que morrem pelas mãos da polícia, sem nenhuma justificativa, né, casos famosos, a gente vê o Amarildo, né, ou então do Rafael Braga, que estava com um pinho-sol nos protestos de 2013, e aí isso foi motivo para ele ser preso, ele é preto, né, então você sabe que o tratamento é diferenciado, é desigual, e a prática é essa, né, essas coisas vão sendo construídas aos poucos, então é uma coisa bem insidiosa, porque são muitas coisas ao mesmo tempo operando para a gente ter essas crenças. E é isso, a gente vai ver no mundo dessa forma. Então a gente tem que lutar muito contra isso para ser antirracista, como a gente diz. Tá mudo. Então, essa luta, até por isso eu queria voltar ao exemplo da velha e da moça, você falou, realmente não tem uma explicação por que você vê uma velha
ou por que que o outro vê uma moça, né? No caso do racismo estrutural, você entende por que que você vê a coisa de uma determinada forma, mas me parece que justamente o que você está tentando fazer é mostrar que isso é apenas uma forma de ver, e tentando mostrar ali, tal como aquele que tenta mostrar onde está a velha, como enxergar a velha, ou como enxergar a moça, se você está vendo a outra figura, né? Eu entendo a sua coluna também como essa tentativa, né? Desvendar os processos pelos quais uma coisa é vista de tal forma, e mostrar ao mesmo tempo como isso poderia ser visto diferente. Só para dar um exemplo, né? Você fala do goleiro, do Barbosa. Então, assim, por que é que não há goleiros negros? Então, uma explicação muito, muito possível, plausível, é de que houve um exemplo histórico, um fato isolado, que poderia ser tratado como um fato isolado, mas que repercute, que pode ser uma possível explicação para que não haja goleiros negros. Então, isso pode ser, em muitos meios, associado a uma outra característica, né, a uma característica física, ou uma tendência, uma disposição dos jogadores que são goleiros, ou que estão jogando na linha, na linha que fala? Na linha. Isso pode ser associado, ou, na maioria das vezes, eu não estou no contexto do futebol, eu não conheço muito, mas pode ser, ali naquele momento pode ter uma outra explicação, mas você está tentando fornecer uma outra, né, uma outra maneira de enxergar. Uhum. Exatamente. Eu acho que quando a gente, pelo menos para mim funcionou assim, né? Uma vez que você descobre a presença do racismo estrutural e como ele está organizando o mundo em que a gente vive, né? Você passa a enxergar o mundo de outra forma. E quando você passa a enxergar o mundo de outra forma, você começa a criar conexões e ver algumas limitações que você não via antes de como você enxergava, e também novas possibilidades, né? Então, assim, no caso do Barbosa, ele foi o goleiro do Brasil na Copa de 1950, e a crônica esportiva elegeu ele meio que o vilão da final contra o Uruguai, porque ele teria levado um gol que seria um frango, né? Uma bola defensável do Didia, e aí o Brasil teria perdido aquela final. Enfim, ele ficou como vilão. O Brasil, em termos de futebol, gosta de escolher vilões, né? Roberto Carlos já foi o vilão do Meião Abaixado na Copa de 2006, por exemplo, Dunga na 2010, Felipe Melo, enfim. Isso acontece, né? Assim, aí é um pouco de acaso. Se o país ganha, obviamente não tem vilão, todo mundo tem o herói e os outros são coadjuvantes, mas não tem vilão. E quem eventualmente era criticado é meio que redimido. Mas aí quando perde, no final, história do Brasil tem isso, né? E aí e o Barbosa foi escolhido como vilão, e ele era um goleiro, né? E negro. E aí é isso, assim, depois do Barbosa, você percebe que quem acompanha futebol, se você prestar atenção, e aí é isso, antes eu não prestava atenção nisso, né? Era só uma mera coincidência que não me chamava atenção. Depois você começa a prestar atenção que são raros os goleiros negros, e que como a crônica esportiva trata os goleiros, sabe, o tipo de características que se atribui aos bons goleiros, a forma como eles se referem, tem que ser inteligente, tem que ter uma certa presença de espírito, que não que é diferente das características que se atribuem para o jogador de linha, né? Então tem que ser malandro, tem que ter uma ginga, tem que enganar o zagueiro, né? O Garrincha, que fazia que ia e não ia, enganava o zagueiro. Então são outras características que eles atribuem aos jogadores de linha. E aí você começa a perceber e falar, mas estranho, né? E aí você vai ver que os goleiros que surgem, negros que surgem, não é que também não surge nenhum, né? O Brasil teve o Dida, por exemplo, que foi para a Copa do Mundo. Verdade. Mas além de eles serem raros, né?
assim, no futebol, que você vê que a maior parte dos jogadores de futebol são negros, então não tem muito motivo para os goleiros não serem também. É, mas você vê que eles também são sujeitos a umas críticas um pouco mais pesadas contra eles. E quando não, tem casos de racismo. Então, tem, tem alguns goleiros que, né, você sabe, o Aranha, goleiro do Santos, ele sofreu um racismo aqui no Brasil, que outros jogadores de futebol de linha não, é mais difícil acontecer por torcidas brasileiras, porque tem tantos jogadores negros, né? Por que exatamente o goleiro que sofreu esse racismo? O goleiro Felipe, que também jogou no Corinthians, quando ele era do Vitória da Bahia, ele também denunciou episódio de racismo, também que era um goleiro negro. É, e você não vê muitos casos assim de jogadores de linha, embora tenha muito mais jogadores de linha, né? Em números absolutos e proporcionalmente falando. Então, quando você conecta tudo isso, você fala, bom, tem angu nesse caroço. E a história do técnico também, né? Isso é uma coisa que eu já tinha reparado, embora eu não seja uma seguidora do futebol, mas só pela Copa do Mundo você já vê, né? Eu reparei isso. Nossa, por que será que os técnicos são brancos, né? Se futebol é predominantemente uma coisa, os jogadores todos, quem entende de futebol, predominantemente negro, né? Os jogadores são, se você olha os times no Brasil, pelo menos, tem muito mais negros do que brancos, né? E como que o Dunga vai não sei se você tem algo para dizer especialmente sobre o Dunga, mas eu acho interessante, né? O Raí, né? O Raí também foi técnico, né? Ele é dirigente, o Raí, acho que ele não foi Ah, técnico, não. ok. Mas você tem na trajetória aqui do futebol brasileiro, você tem muito poucos. Quando você olha a Série A, né, o Brasileirão, a primeira divisão, você conta nos dedos, assim, 2, 3 técnicos negros que treinam os times da primeira divisão do futebol brasileiro. E é claro, teoricamente é uma atividade mais intelectual, né, que você tem que ter uma capacidade maior de liderança, de inspirar, etc. e tal. Então, acaba também tendo proporcionalmente assim, para o meio do futebol, porque muitos técnicos são ex-jogadores. Então, vocês promocionam, se a maioria dos ex-jogadores são negros, a maioria dos ex-técnicos também vão ser negros, né? E não é que não tenha técnico negro, normalmente tem alguns técnicos negros, mas, mas não é a maioria. E quando você também olha a história da seleção brasileira, a maior parte dos técnicos da seleção brasileira também foram brancos. Então. O que é estranhíssimo, né? Então você Não vai é vendo que. estranhíssimo de acordo com o Sim, que quando você você está conhece o falando. racismo, como funciona o racismo no Brasil. Uhum. Então, assim, precisa entender essas especificidades, claro, o que está em jogo ali, como é que é feito uma sociedade, um acidente histórico, aí se o Barbosa tivesse pegado a bola, o Brasil fosse campeão, ele poderia ser o herói do título, e eventualmente, apesar do racismo, não teria isso contra goleiros negros, né? Então, às vezes é um acidente histórico que aí interage com a forma como a sociedade está organizada e gera consequências a partir dali. Eu citei também o exemplo do Barbosa, porque às vezes as pessoas acham que tudo tem a ver com a escravidão. E aí, fala, tudo consequência da escravidão. Mas tem coisa que acontece agora, ou no caso, em 1950, que poderia ter acontecido de outro modo. Né? Não tinha nada na escravidão que determinasse que o Barbosa teria que tomar aquele gol e o Brasil não ser campeão. Mas aí, quando você junta o racismo que ficou com esses acidentes históricos, você pode ir para um lado ou para outro. Então, também precisa olhar para a realidade hoje, como ela está funcionando, para entender para onde o Brasil está caminhando, para como o racismo vai impactar ou não a nossa sociedade. Então, não é só tudo consequência da escravidão e pronto, não precisa mais estudar, não precisa mais investigar, não precisa mais entender as especificidades da nossa realidade hoje. Não, a gente precisa entender também, é um esforço intelectual assim grande de estudar isso. Tem também um momento no seu texto que você fala sobre o ideal de beleza, que traços brancos são considerados bonitos, traços negros ou cabelo, enfim, outras características negras são considerados como feios, né?
E aí isso se reflete no alisamento capilar, por exemplo, das mulheres negras. E achei particularmente interessante o caso da Beyoncé, que eu não conhecia, em que existe uma pressão para que se alise o cabelo da menina. Então, quer dizer, não é apenas que isso não se relaciona ao fato pessoal, de uma escolha pessoal, mas se relaciona também a uma expectativa cultural de que você se adeque a um determinado padrão, né? Você pode comentar um pouco mais detalhadamente? Essa parte do cabelo, particularmente para as mulheres, assim, né? Eu vejo a minha companheira falar muito sobre isso, que ela é uma mulher negra e passou por isso, né? De alisar o cabelo e depois teve que passar por esse momento aí você tem que cortar o cabelo bem curtinho para poder ele crescer com os cachos e não. Eu não entendo muito dessa parte de alisamento de cabelo, para ser sincero, mas pelo que ela me conta, se a mulher alisa, ela tem que depois cortar bem curtinho para não sofrer as consequências químicas no cabelo, né? Então, meio que bem baixinho. E é isso. Assim, se você olhar, principalmente mulheres negras mais velhas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, elas não, vai ser muito raro ela usar cabelo afro, porque elas cresceram numa época, inclusive se você quer ser uma mulher respeitável, profissionalmente aceita, você tem que alisar o cabelo. Assim, elas iam ser muito mal vistas, um negócio que não dava, era assim, todo mundo tinha que querer ter o cabelo liso, né? Os produtos da indústria da beleza, desenvolvidos para isso, para alisar os cabelos, fazer chapinha, etc e tal. Então, pode prestar atenção, assim, mulheres mais velhas, das gerações mais antigas, vai ser muito raro elas usarem o cabelo afro, o cabelo crespo, com os cachos. Elas alisam de uma forma ou de outra. Isso aparece muito claramente nos filmes, na TV, né, que a gente tem acesso quando aparece algum personagem assim, ou mesmo a Michelle Obama, nos Estados Unidos, toda a presidência, eu não me lembro de nenhum momento durante a presidência em que ela não tenha usado o cabelo alisado. E seria, assim, lá as pessoas veriam muito negativamente, politicamente seria muito custoso fazer isso. E aí, no caso da Beyoncé, as pessoas mandavam mensagens para ela, falando assim, você vai fazer isso com sua filha? Você não vai alisar o cabelo dela? Como você tem coragem? Você não é uma mãe. Desse nível, esse é o nível das mensagens que as pessoas passavam, assim. E você sabe Então, se essas pessoas que mandavam as mensagens eram negras ou brancas? olha, em geral pessoas brancas, né? Em geral pessoas brancas. Eu sei que esse eu tinha no Instagram, né, da Beyoncé, né? Então você vê os comentários lá com essas mensagens. Às vezes não dá para você saber, porque às vezes não tem a foto da pessoa, tem alguma imagem, alguma coisa, e você não sabe exatamente quem é. Mas algumas dá para ver que são pessoas brancas. E aí é isso. Então a pessoa cresce com isso. E ela cresce achando que o cabelo bonito, por exemplo, é o cabelo liso. Esse é o padrão de beleza que você vê na TV, que você vê nas modelos, que você vê em todos os lugares. Os homens, é curioso, o que eles fazem, muitos, ou raspar o cabelo, ou descortar, usar bem baixinho, né? E assim, porque tem consequências, no caso do homem, se ele usar um Black Power, a polícia vai parar muito mais, sabe? Ele vai ser visto de um jeito como mais criminoso, como mais, entre aspas, né? Mais um provável maior de ser delinquente. Então, às vezes, nem a pessoa não gosta, mas só para não encher a paciência dela de ser mais parado pela polícia, ela fala, vou cortar baixinho e resolve assim. Mas assim, tem uma questão de você ser mais respeitado, de você se sentir mais respeitado. Então tem alguns filmes que às vezes tocam isso e fica uma coisa mais não é o tema principal, mas por exemplo, no filme Filadélfia, que é que o foco teoricamente não, o foco é o preconceito contra o personagem que é gay e está com HIV. Mas aí eles querem mostrar que os chefes eles tinham preconceito, e aí eles chamam lá uma secretária que é negra, e aí eles disseram que ela relata né, uma história de que um dia o chefe fez um comentário de que ela estava usando brincos muito étnicos, né, que eram de uma estética afro,
mas claramente étnico é o que o outro faz, né? O que o branco usa como padrão não é étnico. Étnico é só o do outro. E não é bem visto, né? Chama a atenção. Então, você tem que se encaixar no padrão, e o padrão é o branco. Então, esse é o tipo de coisa, né? Para mim, especificamente, enfim, eu sou uma pessoa que tem a pele clara, mas o meu nariz, eu sofri muito com o meu nariz, especificamente, sabe? Eu de manhã, quando eu era, enfim, criança, adolescente, eu ficava tentando afinar o meu nariz na frente do espelho todo dia de manhã, para ver se ele ficava mais parecido com um nariz afilado, que era, enfim, o padrão de beleza, né? Então, é uma coisa muito complicada isso. Você abala muito a sua autoestima, sabe? E aí você tem a rejeição das pessoas, e você nunca sabe. E assim, tá sempre passando pela nossa cabeça, você nunca sabe se é porque as pessoas não gostam, o gosto dela, ou se ela tá reproduzindo o racismo, e você não tem como provar, porque você não tem como entrar na cabeça da pessoa, nem saber, você o seu gosto é assim ou não é assado. Mas quando você olha sistemicamente, do ponto de vista da sociedade, você começa a ver que não que tem esse padrão, que tem essa esse custo que alguém paga de ter a sua identidade afro explicitamente mostrada, e que isso vai afetar a vida da pessoa. Então, ainda que individualmente nem sempre você consiga mostrar que é racismo, é, ela passa por várias situações desse tipo o tempo inteiro. Sim. Tem também uma parte no seu texto que você vai falar tem uma parte no seu texto que você vai falar do bom negro, né, da ideia que surge. Você tem um rastreamento histórico disso? Você acha que isso ainda acontece? Ainda é esperado que é esperado. Você usa a palavra balbúrdia, né? Você fala que o negro deve evitar balbúrdias, e que, enfim, que é esperado um determinado comportamento. Então, de que maneira você vê isso? Eu coloquei ali quando fui fazer o vídeo, eu coloquei, não sei se você já assistiu o filme Django. Uhum. Sim, Então, sim. e aí eu coloquei a imagem, né, de um dos personagens que cuida que cuida de algumas gerações Uhum, uhum. dos senhores de engenho lá, e que está ali rastreando, bem naquela imagem, né, ele está tentando entender o que está se passando com aquela moça, e para denunciá-la, né. Uhum, E isso também aparece nessa história do Capitão do Mato, uhum. que aparece no filme que eu gosto muito, Quanto Vale ou É por Quilo. Você já assistiu esse filme? Não, não vi, não vi. Eu Nossa. sei qual é do Bianchi, né? Mas não vi, não. E aí aparece muito isso, né? A tendência de você se adaptar a uma certa expectativa do que é bom, né? Daquilo que tem Uhum, valor, e tentar se aproximar e ganhar o seu valor a partir da perspectiva do outro, né? uhum. Assim, quando eu falo no texto, eu não, eu espero que não tenha passado essa impressão. Eu não estou fazendo nenhum julgamento moral das pessoas que estão ocupando esse papel, porque é, é como você falou, todo mundo está sujeito a isso, a querer agradar outras pessoas, a ver quais são os códigos de conduta e se adaptar a eles, né? E todo mundo está, assim, ninguém sabe, é difícil saber quais são as dificuldades ou os problemas que a pessoa está tentando resolver, e ao que ela tem que se sujeitar para sobreviver, para conquistar seus objetivos. Mas a gente precisa entender que o fato de que alguém, e esse é o ponto que eu quero trazer no texto, o fato de que algumas pessoas possam ser, entre aspas, bem recebidas, bem tratadas, bem quistas, e serem recompensadas por isso, não quer dizer que não tenha racismo operando ali, não tenha racismo estrutural. Por quê? Porque se ela ousar sair do papel que foi designado para elas,
e é uma coisa bem restrita, ela vai ser punida por isso. Então, para dar um exemplo que dois exemplos, acho que são de esportistas e que ilustram isso, acho que no Brasil, o Pelé, que é um esportista, enfim, super de sucesso, conquistou, né, foi considerado o atleta do século, o maior jogador da história do futebol, mas é difícil imaginar que se ele tivesse uma atitude mais crítica, como outras pessoas até da sua época tiveram um pouco mais, você pode ver na música Jorge Benjor, Tim Maia, por exemplo, né, que ele seria aceito como ele foi aceito, né? Então, assim, existe um comportamento que se espera, e existe um estereótipo de que a pessoa negra ela é histérica, violenta, agressiva, bagunceira, criar muita confusão, né? É um estereótipo que existe, que é construído a partir também, enfim, da literatura, do cinema, enfim, de toda uma cultura que se cria, né? E aí, o mesmo comportamento de uma pessoa branca pode passar batido em uma pessoa negra, falar, tá vendo? De novo, pessoa criando confusão, bagunça e não sei o que, etc e tal. Então, a pessoa que sabe disso, ela tá numa situação complicada. Eu imagino que, assim, acho que para as mulheres também deve ter algo parecido, né? Quer dizer, existe um certo comportamento que é aceito nos homens e que para a mulher é muito mais criticada, muito mais severa, muito mais exigente. Eu acho que a gente viu isso muito com a Dilma Rousseff, quando ela foi presidente do Brasil. Né? Por exemplo, essas capas que tem da Veja, da Isto É, não lembro agora, mas em que ela era retratada como alguém meio louca, que perdeu o controle, descontrolada, né? Que é um estereótipo que tem atribuído às mulheres, e aí a mesma situação dos homens, ele tava nervoso, ele tá batendo boca, ele é agressivo, mas ele não é descontrolado, ele não é louco. E aí, então, é um nível de exigência muito mais alto que você está exigindo das pessoas para que elas sejam aceitas e consigam ter o seu sucesso. Então, também o racismo opera de maneira similar, com as suas especificidades, claro, para as pessoas negras. Então, e aí, às vezes, tem uma injustiça de falar, você está agradando, tá ajudando a reproduzir o sistema, tá ajudando, mas também não é simples, não é muito fácil fazer diferente, sabe? O custo que ela tem que pagar, o que ela passou para chegar onde ela chegou. Então, isso pode não transformar a sociedade, não ajudar a mudar a questão racial, mas a gente está exigindo também, novamente, dela muito mais do que a gente exige de uma pessoa branca, por exemplo, né, que não tem que passar por isso, aí você está exigindo que ela tenha que ainda assim ser mais crítica, ser mais não aceitar esses papéis e pagar o preço disso em termos de promoção profissional, como seus amigos o veem e assim por diante. Então, é um custo mais alto e não acho que basta simplesmente apontar o dedo e dizer, olha, você não fez o que você deveria fazer para ser uma pessoa que lutasse contra o sistema, etc e tal. Sim, talvez não tenha feito mesmo, mas o custo para ela fazer é muito maior do que para outras pessoas, para as pessoas brancas, por exemplo. Então, acho que a gente tem que cobrar antes das pessoas brancas, que tem um custo menor do que de uma pessoa negra. Enquanto você estava falando, eu comecei a me lembrar, né? Um tempo atrás eu pesquisei por causa daquela exposição do Emory Douglas, é um ilustrador do Panteras Negras, Panteras Negras. Qual que era a ideia que estava por trás ali? Você conhece o Emory Douglas, esse ilustrador? Não conheço, acho que não. Então, esse jornal, né, dos Panteras Negras, ele circulava, era uma maneira deles arrecadarem fundos para o movimento, e ele explorava justamente os traços negros e colocava sempre o negro numa posição de ataque e de força, até porque a ideia de pantera negra, né, vem dessa expressão, né, de que existe uma
uma força típica dessas pessoas, e normalmente elas são vistas de uma outra maneira, né? Então, ele explorava esses traços. Então, por exemplo, tem um desenho muito bonito, uma mãe com uma arma, sempre tem uma arma, né? Uma arma, a mãe com a criança atrás e olhando, encarando quem quer que seja, né? Então, uma luta, alguma coisa séria acontecendo. E aí eu me interessei muito por esse movimento e fui assistir um documentário, né? Que está no Netflix, eu acho que ainda está no Netflix, sobre os Panteras Negras, e aí eu entendi que a origem do movimento, ele teve início porque teve dois rapazes que foram fazer uma faculdade de direito, ou uma faculdade qualquer, mas, assim, uma outra faculdade que não seja exatamente direito, mas eles entraram em contato com a Constituição americana e perceberam que eles tinham o direito de se defender com uma arma. Eles não precisavam ficar acuados, porque era uma coisa que era muito comum que policiais chegassem e assombrassem o bairro. Então, eles começaram a patrulhar o bairro com aquelas armas e não faziam nada. Eles só mostravam que estavam ali, que eles poderiam criar uma confusão, caso esses policiais resolvessem de verdade atacar. Então, esse foi o início, a ideia de que violência se paga com violência, né? Mas também teve outras coisas que aconteceram ali naquele movimento, e a coisa que eu achei muito impressionante são os cafés da manhã que eles criaram, cafés da manhã musicais, que atraíram, inclusive, personalidades de Hollywood e outros artistas, brancos, e aquilo acrescentou muito valor em termos de como o movimento é visto, né? E aí o próprio governo americano resolveu podar, naquele momento, justamente em que eles estavam ganhando esse tipo de valor, resolveu podar, e foi uma coisa que tem documentos falando sobre isso, de como que eles vão destruir essas pessoas que são os líderes do movimento. Então, por que eu estou falando tudo isso? É um pouquinho só que eu conheço, mas tenho certeza que você tem muito mais para falar. Se você entende que que violência se paga com violência, ou que você criar valor, seja a saída para criar valor ou mostrar o seu valor, seja a saída para você conseguir, de fato, enxergar o mundo de uma outra forma. Não só para as pessoas negras, mas para as pessoas brancas. Você tem algum pensamento elaborado sobre isso? Porque eu acho que bate aí também na sua questão do conhecimento, né? Uhum. Assim, eu acho que assim, lá nos Estados Unidos tem algumas especificidades de como o racismo estrutural opera, que é diferente do Brasil. Então, em primeiro lugar, lá é uma minoria, né? São 13, 14% da população hoje que é negra. Então, assim, eles são uma minoria, e se a teoria deles de mudança ou de como o mundo opera for de que eles não vão conseguir conquistar os aliados, os brancos como aliados, né, eles estão numa situação realmente de muita vulnerabilidade. E também lá nos Estados Unidos existia, que eles tinham que é diferente, um pouco diferente do Brasil, além da segregação racial, né, eles tinham os linchamentos, pessoas brancas iam lá e matavam as pessoas, uma série de situações em que eles precisavam se defender, né? E, e aí eles podiam falar, bom, se a gente não consegue se articular, eles não podem votar, eles cerceiam o direito de votar, cerceiam o direito de influenciar pela política, pela democracia. O que sobra para a gente? E você vive com medo, né? Então, viver com medo, como que você faz para você levar uma vida se você está com medo o tempo inteiro?
Se a qualquer momento seu filho, sua filha, sua esposa pode ser vítima de uma violência completamente arbitrária do próprio Estado, e você não tem a quem recorrer, né? E aí, na tradição americana, dessa história do indivíduo se defender do Estado, se defender é, do poder central, ou do poder local, né? Muita força no indivíduo, tem a tradição da independência americana, de como eles construíram o ideário deles. Então ele falou, bom, a gente vai ressignificar isso aí para empoderar a gente. E aí eles vão achar os seus caminhos. Então, assim, eu acho assim, não me coloco numa posição de ficar julgando os caminhos que eles escolheram. Eu não sou uma pessoa adepta da violência, mas é preciso entender o que estava acontecendo ali. Numa situação em que a democracia não funciona, e no caso especificamente do sul dos Estados Unidos, para os negros, a democracia não funcionava, não era uma opção para eles. O que o Estado está deixando para eles? Se você for olhar na própria tradição americana, a guerra de independência, a revolução de independência, que declara a independência dos Estados Unidos, é uma guerra, né, contra o Reino Unido, que é justificada do ponto de vista dos americanos por uma coisa especial, que é assim, uma injustiça e uma falta de representatividade que eles não podem influenciar sobre o destino deles. Então, se eles não podem, aí está justificada, no própria tradição americana, está justificada você recorrer a meios violentos para afirmar sua independência. Inclusive, tem a tradição do movimento negro americano de maneira bem forte, o nacionalismo negro. Então, a ideia de que você tem que ter uma nação negra. Que nos Estados Unidos, como eles vão ser sempre minoria, não teria jeito, né? Mas essa não é a única tradição também lá, né? Tem outras tradições do pensamento intelectual negro. E aqui no Brasil, a gente é diferente, porque a conquista do movimento negro, a Sueli Carneiro fala isso de maneira magistral, foi um esforço do movimento negro brasileiro reconstruir a nossa identidade do povo brasileiro enquanto uma identidade de um povo que a maioria desse povo é negro. Então você tem os pardos e os pretos são considerados negros no Brasil, né? E se fossem só as pessoas pretas, a gente teria cerca de 8, 9% da população brasileira que seria negra. Com os pardos, você tem hoje, acho que 56% da população se considera parda ou preta. Tem uma questão aí que eu não vou entrar agora, que algumas pessoas pardas, às vezes, elas têm uma ascendência indígena e elas se consideram pardas por esse lado indígena, né? E a gente tem que ter cuidado para não ter esse apagamento, que enfim, teve outro genocídio, um outro racismo que tem no Brasil contra os indígenas, mas foi uma luta do movimento negro para construir essa identidade dos pardos e pretos enquanto uma categoria dos negros, e, portanto, nós somos maioria. E sendo maioria no Brasil, é uma luta completamente diferente que a gente tem que fazer. A gente tem que conscientizar, mobilizar, engajar, que se a gente tiver democracia, sendo maioria, é muito mais fácil construir as coisas por meios pacíficos, por exemplo. Então, eu acho que assim é preciso entender essas especificidades de cada lugar e para entender as respostas históricas que cada grupo e cada pessoa dá para o problema que está vivendo. E então eu acho que, para mim, pelo menos, é muito claro isso, que o caminho passa por aí e passa também por fazer aliança com as pessoas brancas, né? Porque eu acho que a gente não pode cair no erro, ela é correta, não tem defeitos, não, né? Aí uma essencialização das raças. Alô? Estamos aqui. Ah, tá, que travou aqui. Travou, mas deu certinho. Uhum. Tá, então acho que não é também uma guerra de raças, né? Não acho que esse é o caminho. Então acho que essa aliança construir é importante. Mas já existe, eu acho, uma ideia no Brasil, mesmo a identificação do brasileiro com samba e outras, enfim,
quais são os ritmos musicais que não vêm daí, né? Então, mesmo a bossa nova, que é tão branca, é algo que não tem como Sim, você falar, é o samba, né? O jazz também, que é negro. Exato, o jazz, exato, mas só para trazer só os elementos brasileiros, né? Porque se você for falar da música mundial, vai ser difícil encontrar uma que não tenha essa origem, né? Mas o que eu ia dizer é que já existe uma identificação do povo brasileiro, especialmente quando você sai do país, né? Eu que saí do país, como que você é identificado? Como um negro, né? Eu tenho a pele bastante branca, embora tenha antepassados, né? Meu avô, por exemplo, é indígena. Tem um outro lado da família em que existem outras pessoas que são negras e tal. Mas, por exemplo, o meu marido, que tem a pele um pouco mais escura, aqui ele é negro. Então, mas independente de você ser negro ou branco, você veio do Brasil, e você já tem a identificação cultural, a identificação de uma cultura como a cultura brasileira já é algo negro. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho já está um pouco feito, né? Esse trabalho que você estava comentando. Já existe uma identificação do que seria, embora aconteça o racismo estrutural dentro do próprio país, fora do país, você tem aquela identidade. Enfim, não sei se ficou muito claro, mas porque o que eu vivo hoje é uma outra questão, é justamente, principalmente o meu marido, se vendo, né, entendendo que no Brasil ele era branco e aqui ele é negro. Então, assim, é um outro tipo de coisa que está acontecendo na nossa vida, que a gente está aprendendo a ver como as pessoas nos olham. Por exemplo, eu tenho um pouquinho, até por causa do indígena, né, tenho um pouquinho o olho puxado, então provavelmente eu sou vista como uma chinesa, que aqui tem os chineses, tem o racismo com o chinês, especialmente depois do COVID, né, então eu sou vista como chinesa ou não, né, como é que as pessoas estão interpretando a minha face? Então, essa é uma questão à parte que a gente está vivendo, mas não era isso que eu queria tratar, era o que você acha? Você acha que a identidade nacional está, de certa maneira, identificada com a cultura negra? Ou não? Então, eu achei interessante. Eu acho que dá para conectar a sua pergunta com essa questão de quando a gente vai para fora, né? Porque e aí a especificidade brasileira é importante em relação à americana, porque o brasileiro, ele foi assim que a gente foi construído. Ele quer ser branco. A elite teve um projeto de embranquecimento do país, então, um projeto consciente, assim, né? Debates no parlamento brasileiro. A gente precisa embranquecer o país, então a gente vai estimular a imigração de pessoas brancas, e quem sabe em 4 gerações, esse é mais ou menos o cálculo, o país vai estar embranquecido. E aí as pessoas sabiam que, então, se você tinha um casamento interracial, e você podia ter um filho nascido com pele clara ou pele escura, traços mais brancos ou mais negros. E era uma comemoração. Tem alguns quadros, inclusive, né, retratando isso, como a mãe feliz ou o pai feliz porque o filho nasceu branco, ela nasce branca, e você está conseguindo embranquecer. E eles estão respondendo às realidades daquele momento, que claramente discriminava as pessoas, né? Então, assim, na elite brasileira existe esse projeto de embranquecimento, e ele operou por muito tempo, de maneira explícita, como um projeto nacional, e depois, de maneira implícita, porque você teve um mito da democracia racial que foi construído ali na era Vargas, e a ditadura apoiou também, de 64, ditadura militar, de que o Brasil, enfim, meio que convivia bem, né, com as raças. E era uma democracia diferente dos Estados Unidos, chamada democracia racial. Mas esse projeto, ele não é reconhecido lá fora, no sentido de que o brasileiro que é branco, ele pode ser branco, loiro, de olhos azuis, e ele é branco, mas as pessoas vão falar, você é latino.
né? E latino não é exatamente raça nos Estados Unidos, porque seria uma etnia, mas na prática você tem esse reconhecimento de que você não é o igual a eles, né? No filme Bacurau, o, tem uma cena antológica, não sei se você viu, em que tem dois personagens, né, um do Rio e de São Paulo, e eles se consideram brancos, eles falam, não, a gente não é que nem essa gente. E eles estão falando com americanos, os americanos dão risada deles e falam, mas vocês não são brancos. Vocês não são que nem a gente. Ah, você tem até outro, parece um pouco ali, mas é você ali, tem um lábio assim, não sei o quê. Não sei, você não, não. Aí dão risada, tiram sarro, eles querem ser brancos, eles não são brancos. Então, internamente a gente tem esse projeto de ser branco, que é ser que nem os europeus, ou que nem os americanos, só que a gente não é. Só que a gente não se assume isso, né? E a realidade do povo brasileiro é o que você falou, tá, essa mistura, essa miscigenação, é, todos esses elementos da cultura indígena, europeia e afro aqui no Brasil presentes, mas a gente não assume isso. Ainda que hoje que o movimento negro conseguiu essa vitória de hoje a gente tem a maior parte da população se identificando como parda e preta, ainda assim a gente não afirma a nossa identidade nesse sentido. Ainda predomina no Brasil esse sonho de ser branco e essa busca por querer se encaixar no mundo europeu, no mundo americano, né, nesse mundo ocidental. Então a gente acha que a gente faz parte do Ocidente. Se você falar com qualquer brasileiro que estuda, assim, né, que pensa sobre isso, a gente faz parte do Ocidente. E é muito curioso você falar com um europeu, com um americano, eles normalmente não consideram o Brasil como parte do Ocidente. Uma vez eu falando com um amigo alemão, eu falei, mas se a gente não é do Ocidente, a gente é o que? Do Oriente? Aí ele ficou sem saber o que responder. Mas o fato é que eles não consideram a gente do Ocidente. Então a gente acha que a gente e talvez a gente seja, mas eles não acham. Então a gente não. Então a nossa realidade é o que você falou, tem essa influência fenomenal da cultura afro, indígena também, nas próprias palavras do português, da gente, etc., na cozinha, mas a gente ainda não quer reconhecer isso. A gente tem esse sonho, eu acho, enquanto nação, e isso explica muita coisa, de querer ser o branco e de querer ser reconhecido como tal, pelos europeus e pelos americanos. Esse é o sonho da elite brasileira, um sonho que nunca foi realizado. E só a última pergunta, Manuel, já relacionando com isso, né? Você cita o Kant no seu texto, e você fala, nossa, é impressionante que um cara como Kant, a moral que ele, né, a moral tão requintada, né, uma moral tão universalizante, no sentido de que todos parece que estão incluídos, inclusive para o debate, todos podem participar de um debate público, que são dotados de uma racionalidade, e que juntos conseguiremos juntos conseguiremos fazer uma boa sociedade a partir de um debate, enfim. Como que uma pessoa como essa traz elementos tão racistas, né? Eu não conhecia esses textos do Kant, achei bastante impressionante como ele consegue falar sobre o ridículo e tudo mais, sem nenhum conhecimento de causa, né? Na verdade, porque é uma pessoa que abre mão ali, inclusive, da própria racionalidade, da observação, de tudo que uma pessoa como ele poderia fazer, mas abre mão, né? Então, me parece que esse movimento é bem parecido com o que você está colocando sobre a elite brasileira, né? Que abre mão de certas coisas, de diversas coisas, para tentar se constituir de uma determinada maneira, né? Se você puder comentar um pouco sobre o Kant e que o Kant é um europeu, né? Por isso que eu acabei lembrando disso nesse momento. O Kant, para mim foi uma surpresa também, né? Porque, assim, você espera que, sei lá, quase todo mundo era racista naquela época, né? Na Europa era difícil não ser. Mas você, assim, ele poderia não falar nada explicitamente,
e ainda que tivesse essas crenças, nos seus textos acadêmicos, nos seus textos intelectuais, fala, não, todo mundo é igual, né, tem a mesma, como você falou, né, racionalidade humana, as categorias são iguais para todo mundo, né, então, o entendimento funciona igual, então, não vai ter, você não vai fazer diferenciação. Mas os textos sugerem, mesmo na fase pós-crítica, né, tanto na pré-crítica quanto depois da crítica da razão pura, que ele acreditava nessa divisão das raças humanas e que haveria uma superioridade da raça branca. E aí o que a gente, para mim, o Kant é o símbolo de como a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai estar em todos os espaços, todas as pessoas, na gente, o racismo, né? Porque é um negócio tão forte, e que você pode ser uma pessoa muito inteligente, muito sofisticada, capaz das coisas mais brilhantes, eu acho que ninguém vai negar disso do Kant, né, realmente um pensamento admirável, mas ele tem isso aí. E aí o desafio, acho que a gente tem, intelectual, é falar assim, bom, quais são as consequências para como a gente recebe e trabalha isso? A gente precisa salvar o Kant de si mesmo? A gente precisa, salvável, né? Dá para recuperar em que exatamente, qual parte do pensamento do Kant ou de outros pensadores nós vamos precisar modificar para entender os limites do próprio racismo que se miscuiu nos textos deles e nas análises, nos raciocínios que eles fizeram. E aí eu acho que a nossa tarefa, e aí nós brasileiros também, eu acho que essa questão colonialista, né, e do imperialismo, a gente tem que pensar no nosso próprio forma de pensar, como a gente se apropria do pensamento europeu, do pensamento americano, do que é produzido aí fora. Se eles estão pensando com essa cabeça, quais são as consequências que isso tem para a gente? Né? A gente tem já autores que trabalharam isso, o Eduardo Said, na questão do orientalismo e tal, e alguns autores também sobre a África, né? O Paul Gilroy, com a ideia do Atlântico Negro, etc. Eu acho que tem uma série de autores que têm trabalhado nisso, mas acho que a gente aqui no Brasil tem que pensar um pouco na nossa especificidade, como a gente está se relacionando, e aí ver qual é o nosso lugar, e aí questionar, inclusive, os limites do que vem de fora para a gente. Eu sei que isso tem algum clichê, né, de falar de maneira abstrata, né, não, a gente tem que pensar nas ideias fora do lugar e tal, mas eu acho que quando a gente começa a pensar em termos de racismo estrutural, isso ganha uma especificidade e dá uma potência teórica para a gente começar a repensar o que a gente recebeu e para onde a gente vai apontar. Eu acho que esse é um pouco o esforço que eu quero fazer nas próximas colunas, inclusive, de mostrar nas teorizações que foram feitas na ciência social do mundo, e como a gente acaba aplicando aqui no Brasil também, como a gente, sem querer, tem comprado uma visão que, de alguma forma, exclui essa negritude do nosso mundo e os problemas que as pessoas negras vivem, né? É uma coisa orientada, voltada para os problemas do homem branco, e quando vem lá de fora, o homem branco, que não é o brasileiro, que para eles a gente não é um homem branco, né? É um homem branco, como você falou, europeu e americano. Então, eu espero mostrar isso também nas próximas colunas e para começar a apontar caminhos, enfim, para mim mesmo, né? Eu vou falar um pouco disso depois. A minha própria tese de doutorado, hoje eu estou revendo isso, eu sofri desses vícios aí, desses limites que eu não enxergava, e hoje eu teria feito uma coisa completamente diferente, eu pelo menos teria tentado um esforço para levar isso em consideração, que eu achei que faltou, enfim. Então, para mim é um desafio que está colocado e quero que mais pessoas se debrucem para começar a pensar essas questões. Muito obrigada, Manuel, aqui pelo seu tempo, sua disposição de falar sobre um tema tão importante. E esperamos aí seus próximos textos. Eu espero, curiosa, pelos seus próximos textos e vários outros leitores também. Obrigada, Manuel. Obrigado, Maíra. Foi um prazer conversar
E a gente vai se lendo também na revista Florete, que são textos de todos os autores, são muito bons, assim, faz a gente pensar bastante. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.